Eu vejo que, assim, ó, a estratégia norte-americana para a Groenlândia, ela tem 3 vetores principais. O primeiro é também o acesso a riquezas minerais da região da Groenlândia, tá? Um ponto que tem que se deixar claro que um efeito perverso do aquecimento global, tá? É que depósitos minerais que há 20, 30 anos atrás eram economicamente inviáveis de se explorar, agora com o derretimento das geleiras, com a abertura de novas rotas de escoamento dessa extração, se tornam áreas acessíveis e muitas vezes com custo-benefício de tu iniciar a exploração do zero igual ou maior do que explorar ou jazidas que já estão em andamento, a sua exploração, ou jazidas que já estão mapeadas, mas que por alguma questão de escolha de regra de negócio das empresas que extraem essas riquezas não foi explorada ou não foi explorada na sua completude. Então esse é o primeiro vetor. Aí pode se bater na tecla, tá, mas os Estados Unidos, por ser o principal país do sistema internacional, não tem recursos financeiros, políticos e militares de ter acesso a essas riquezas. No caso das terras raras, nem tanto, porque o principal produtor é a China, né? Tem a maior parte das reservas de vários dos metais raros e também consegue nacionalizar toda essa cadeia produtiva. E ultimamente tem aplicado controle de exportação. Então os Estados Unidos depende de terceiros para poder ter acesso a essas terras raras. Por isso que eles conversaram com o Brasil recentemente para diminuir e, num primeiro momento, suspender as taxas em cima dos produtos brasileiros. Porque a gente também tem uma das principais jazidas de vários desses minerais raros. A segunda vertente é que, decorrente da abertura do Ártico como rota de navegação, como uma área acessível para marinhas e forças aéreas, não que não seja, mas hoje é muito difícil, se abre novas rotas de possível ataque e também rotas de defesa. A estratégia de defesa norte-americana, desde a Segunda Guerra Mundial, principalmente durante o período da Guerra Fria, ela via na Europa Ocidental uma primeira linha de defesa contra uma ação inicialmente da União Soviética e hoje em dia da Rússia e da China. Num segundo momento, a gente teria a região do Reino Unido e dos países nórdicos, onde a Groenlândia acaba tendo um papel de ficar quase que no meio do caminho entre o Ártico e os Estados Unidos. E a última linha de defesa sendo daí os mares próximos, adjacentes à costa leste dos Estados Unidos. Então, o interesse norte-americano na Groenlândia, ela tem componente econômico, sim, mas também tem um componente securitário importante. O que deixa incrédulo um analista mais sério é o fato de que muito do que os Estados Unidos dizem que vão obter do ponto de vista securitário e até financeiro e econômico, eles já conseguem obter hoje. Porque a Dinamarca faz parte do conjunto da Aliança Atlântica e tem boas relações com os Estados Unidos. Então haveria outros meios menos abrasivos para as relações entre Estados Unidos e Dinamarca, Estados Unidos e OTAN, de se conseguir ter acesso, seja às reservas naturais do país, seja ao controle estratégico da região para a implementação de instrumentos de defesa, sejam radares ou baterias de mísseis. Não precisaria ter todo esse grau de animosidade para cima da Dinamarca. Obrigado, muito bom para começar, passa a palavra. Perfeito, vamos já distribuindo a palavra aqui. Mohamed, Flobão, tem algum questionamento, hein? Olha, a minha questão envolve um país vizinho, a Groenlândia, né? Que no caso é o Canadá, porque inicialmente, desde o início, até no início da campanha eleitoral do Trump, ele havia citado diversas vezes o Canadá e depois de sua posse. O Canadá também está nesse contexto, Guedes? Sim, está nesse contexto. Se vocês forem observar qualquer mapa focado no Ártico, colocando o Ártico como centro do mapa, se percebe que, tecnicamente, Rússia, Canadá e os Estados Unidos, por meio do Alasca, são vizinhos próximos. Só que, pela questão climática, essa vizinhança não consegue ser exercida. Mas, por exemplo, num hipotético ataque nuclear durante a Guerra Fria, a maioria dos mapas e vídeos mostra os mísseis vindo de Moscou cruzando o Atlântico.
essa não seria a principal rota, não seria a mais rápida. Elas viriam do centro do país em direção ao norte, porque seria o caminho mais fácil para atingir alvos na América do Norte. Então, o Canadá ele tem essa importância estratégica. Durante a Guerra Fria, foi também um dos vetores da aproximação Estados Unidos-Canadá. Até as guerras mundiais, a relação Estados Unidos e Canadá, ela era amistosa, mas não tinha esse grau de proximidade que se tem hoje. Tanto que boa parte da doutrina militar de defesa territorial dos Estados Unidos tinha como um dos seus principais pilares a cooperação com as Forças Armadas canadenses. Uhum. Até porque, como o Canadá faz parte da Commonwealth, da comunidade de estados que compõem a monarquia inglesa, o Reino Unido, num caso de uma agressão soviética ao Canadá, seria uma outra forma de trazer o apoio britânico para uma possível defesa do território. E, por consequência, conseguiria trazer a OTAN. Ou seja, os Estados Unidos, no início do governo Trump, até em relação ao Ártico, tinha, e ainda tem, de certa forma, um conjunto de alianças e parcerias que permite que qualquer agressão no Ártico seja respondida com força e com unidade e coesão dos membros da Aliança Atlântica. A questão é que a descrença dos Estados Unidos no conjunto de alianças pós-Segunda Guerra, por motivos que se pode se discutir num segundo momento, mas se discutir aqui pode tumultuar um pouquinho o pensamento e o entendimento do público, coloca em xeque essa estrutura em prol de um comportamento que, para alguns saudosistas de um período mais expansionista do sistema internacional e também expansionista dos Estados Unidos, que é aquele final do século XIX, início do século XX, no pré-Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos foi muito agressivo na maneira de se relacionar com os outros países na região do Pacífico e Europa. E para alguma dessas pessoas seria a melhor forma de adentrar nesse novo período no sistema internacional que caminha por uma multipolaridade. Tá? Então, tem essas questões. O Canadá ele é importante, os Estados Unidos já desfrutava dessa parceria, mas por outras questões, às vezes até de público interno dos Estados Unidos, para poder ter legitimidade interna como um líder forte, vem sendo desgastada quase que diariamente. Pedro Guedes, hoje de manhã eu estava assistindo o Salem Nasser, né? E ele falou algo que eu achei bastante interessante. Ele disse que a República do Império ruiu e o Império agora tem um rei, tem um imperador. Né? A Groenlândia, o Canadá já são da OTAN, é uma somatória de forças, tanto a Rússia como a China já viam isso, né, como bem explicou há pouco. Né? Mas a gente tem um rei louco, vaidoso, jogador de pôquer, bufão, blefador, né? Tentando desconstruir toda essa ordem liberal, né, do Ocidente. Né? Então, o que eu vejo? Eu vejo a Groenlândia como um troféu para ele, né, pela vaidade dele, no desmonte e na apresentação de massa muscular, porque é o que sobrou para os Estados Unidos, a massa muscular. Não sei se essa impressão minha está correta ou está dentro do escopo. Sim, o que acontece? Um ponto a ser considerado, né, na conduta do governo americano hoje é que ela é muito mais personalista do que em outros presidentes. Mesmo presidentes que tinham um comportamento mais bufão, como tu bem trouxe, por exemplo, Nixon, o próprio Reagan, eles respeitavam uma série de ritos, instrumentalidades, acordos. O Trump, ele não tem esse apreço por essa estrutura de atos e cerimônias, que o sistema internacional pode ser interpretado como um conjunto de cerimônias e símbolos, tá? Que indicam quem está dentro desse grupo mais íntimo, tomador de decisão, quem está mais afastado, e se mudar seu comportamento pode ascender, e aqueles que são considerados adversários desse conjunto de regras e ritos. Tá? O Trump, ele tem um desprezo por esse ornamento por 3 motivos. Primeiro, ele entende que a forma dele construir um legado, ele construir algo. Para ele, o sistema internacional como existe hoje não é interessante, não só pelas inúmeras críticas que se pode fazer com razão a essa estrutura, mas sim porque não foi ele que fez.
E ele quer construir algo, e como o sistema internacional só tem espaço para um sistema internacional, tu não consegue ter dois sistemas em paralelo, a Guerra Fria talvez foi o melhor laboratório de que num lugar onde tem recursos finitos, dentro do único planeta, ou tu disputa uma ordem existente, ou tu tenta construir uma ordem que esvazie a ordem adversária. O Trump viu que a melhor forma é ele desconstruir a ordem existente e tentar construir uma ordem que, na visão dele, seja favorável aos Estados Unidos e a visão que ele tem de como os países devem se comportar. E essa visão acaba comungando com a ordem internacional que existia no pré as duas guerras mundiais. Até dá para puxar até mais, até pré a ordem de Westfália, né? Até o anterior à Guerra dos 30 Anos, a maneira que os estados faziam política internacional, o Trump entende que seria o melhor. Não por ter esse conhecimento, mas sim porque ele entende que os valores que os países projetavam nos seus líderes na época, ele gostaria de ele poder projetar nos Estados Unidos. Tá? Tem também o fato de que a ordem, como vemos hoje, ela é um navio que não está necessariamente naufragando, mas tem a possibilidade de ter um novo capitão. A ascensão da China no sistema internacional, ao contrário de outras potências hegemônicas, não passou, pelo menos até aqui, por um conflito sério com o presente hegemon, onde, a partir dos escombros desse conflito, seria construída uma nova ordem internacional. A China meio que vem, de certa forma, herdando a liderança em alguns espaços de poder. Isso ocorreu muito pelo tamanho econômico e político dela, sim, mas também nos últimos 10 anos por uma recuada, um esvaziamento dos Estados Unidos desses ambientes. Então também tem muito fato, e aí faz um pouco sentido as comparações com Nero, onde os Estados Unidos, ao invés de entregar a ordem, o sistema internacional vigente hoje para a China, que para ela é muito prático, muito econômico, porque ela não tem que gastar recursos políticos, econômicos e militares para construir uma ordem internacional, porque esse é um ponto muito importante. Não apenas para as escolas realistas de relações internacionais, mas também para outras formas de visualização das relações internacionais. É caro tu ser a potência dominante, seja do ponto de vista de tesouro, seja do ponto de vista de saliva, seja do ponto de vista de sangue. Tu tem que convencer muita gente, tem que construir um sistema econômico que consiga, por algum momento, fazer algum tipo de distribuição, ainda que muito concentrado, em alguns poucos países, e também tem que bater em muita gente. E está chegando um momento onde a gente pode ter a segunda transmissão pacífica de hegemonia no sistema internacional. A primeira foi da Grã-Bretanha para os Estados Unidos, onde elas não lutaram diretamente entre si, lutaram na mesma trincheira, mas a ordem internacional que se existia foi herdada pelos Estados Unidos, que reformou ela com a construção do sistema ONU. Do jeito que está ocorrendo a derrocada norte-americana do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, principalmente, ainda que não no militar, caminha para que essa transferência, de certa forma, ocorra dos Estados Unidos para a China. Só que essa transferência não vai ocorrer entre dois países com a mesma visão de mundo, mesmos valores, independente de se os valores de um ou de outro são bons ou ruins. Mas vai haver uma transferência de uma liderança, de uma estrutura, para alguém que é de fora do grupo que é considerado legítimo para os Estados Unidos. Então, isso é mais um incentivo para o governo norte-americano hoje fazer questão de esvaziar, de, se possível, também destruir o máximo de pilares desse sistema internacional. Fazendo uma analogia, é a criança que quer destruir o castelo de areia só para não deixar outra criança brincar com o castelo de areia. Acredito que esse exemplo, ainda que sim, às vezes até simplório, consiga fazer sentido para quem está assistindo. E isso acaba levando a ações que, num primeiro momento, não fazem sentido, como tu ameaçar aliados de longa data, ameaçar principalmente aliados extremamente estratégicos, como o Canadá. Um dos motivos dos Estados Unidos poder exercitar, por exemplo, a doutrina Monroe desde o século XIX é porque ele sabia que a sua fronteira norte estava segura. Seja porque o Canadá estava pacificado, por ter um estreitamento de relações, seja porque entrou formalmente numa aliança e permite que os Estados Unidos possam focar inicialmente ao sul do continente e depois a leste e a oeste ao redor do mundo. Nenhuma superpotência consegue se criar como superpotência
se não conseguir ter pelo menos o imediato próximo seguro, seja por meio de controle direto, seja por meio de parcerias consideradas confiáveis. E até o governo Trump, uma das alianças mais simbióticas do sistema internacional é a aliança Canadá-Estados Unidos. Tanto que em vários planos de defesa, seja na realidade, seja no ramo da ficção, e no ramo da ficção tu vai desde filmes, livros, séries, videogames, Estados Unidos e Canadá operam quase como uma força só. Mas esse entendimento vem sendo desconstruído de forma muito rápida e muito pouco tempo. E isso é o que talvez assuste muitos analistas. Que relações que se imaginava que seriam, não digo eternas, mas que iriam demandar muito esforço para tu desconstruir, vem sendo desconstruídas de forma muito rápida. A visita do primeiro-ministro do Canadá na China ocorrida esse mês, onde assinaram uma série de acordos comerciais, foi uma prova viva de que esse desgaste, esse desmoronamento das relações Estados Unidos-Canadá está correndo de forma muito rápida. E hoje pode não ter impacto securitário, mas daqui a 10, 15, 20 anos pode trazer o impacto securitário. E daí pode, talvez, correr um dos principais pilares da projeção internacional dos Estados Unidos, que é ter as suas fronteiras imediatas, Canadá e México principalmente, de certa forma sendo uma possível fonte de ameaça. Boa. Obrigado. Perfeito. Alguém tem perguntas aí? Não, você, Luiz? Tá, vou fazer uma então. Perguntar para o Pedro, né? Qual é a perspectiva que ele vê ali para a Groenlândia, né? Se ele vê perspectiva dos Estados Unidos efetivamente realizarem algum ataque bélico, ou ele vê mais a possibilidade de existir uma negociação diplomática mesmo e econômica entre a União Europeia, no caso, e os Estados Unidos, né, fazendo uma cessão da Groenlândia em troca de algum favor, né? Tu enxerga a preservação da OTAN ou tu acha que vai existir aí um rompimento da OTAN com esse episódio? Para ter um rompimento da OTAN, só se houvesse alguma rusga em negociação que saísse de controle muito rápido. O problema é que, como o Trump ele é muito temperamental, esse cenário se mostra possível, ainda que não provável. Teve uma reunião entre o governo dinamarquês e o vice-presidente norte-americano há cerca de 1-2 semanas, se eu me recordo bem, onde a principal imagem da reunião não foi eles na mesa negociando, mas o time da Dinamarca todo fumando na rua, incrédulo, pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou aguentar a reunião com esse cara? E isso que eles estavam falando com o vice-presidente, que em tese, ele é um pouquinho mais moderado do que o atual presidente. Então, se uma situação dessas ocorre numa negociação direta envolvendo o Trump, é como tu ficar andando numa sala com uma granada sem pino. Tu sabe que vai explodir, mas não sabe quando, e fica torcendo para que não exploda na tua cadeira. Então, eu não vejo um rompimento da OTAN. Eu vejo que até que se os Estados Unidos realmente quiser ir à frente com a tomada da soberania da região da Dinamarca, há meios menos bélicos e que talvez sejam mais naturais. Por exemplo, empresas americanas começaram a investir massivamente em empresas e na região da Groenlândia. Mais ou menos o mesmo fluxo de atuação econômica que os Estados Unidos fez na América Central no início do século XX poderia ser repetido na Groenlândia. Que como tem uma população pequena, do ponto de vista logístico muito vulnerável, os Estados Unidos conseguiria absorver ela paulatinamente num cenário de alguns anos, onde chegaria no mesmo efeito prático que procura hoje. Tem um artigo bem interessante da revista Foreign Affairs, que é talvez a primeira revista de relações internacionais no mundo anglo-saxão, tem mais de 100 anos, e tem um artigo recente que ela explica exatamente como seria esse passo a passo. Que, resumindo para o público o que esse artigo traz, empresas americanas investindo em infraestrutura pesadamente, com esse investimento em infraestrutura conseguindo construir capital político, com a construção desse capital econômico político começaria a cooptar parte da elite local, a ponto de criar dúvida. Eles não precisariam, por exemplo, ganhar eleições, apenas ter um candidato capaz de fazer uma oposição incomodando.
E aí, no momento onde o governo local tomasse alguma decisão contrária ao interesse norte-americano, tirava o pé nos investimentos. Nas áreas mais sensíveis, a população ia acabar sentindo. E aí a maneira de reestabelecer o fluxo econômico, o fluxo de investimentos, é com eles mudando de opinião. Em 3, 4, 5 crises dessas, o governo dinamarquês vai se ver numa situação. Ou eu tento cobrir esse investimento, e eu assumir para mim essa responsabilidade, que, detalhe, hoje ela já não é capaz de fazer, porque é um território muito grande, uma população muito pequena, muito longe da capital, ou não tem problema dizer da metrópole. Porque por mais que a Groenlândia, desde 53, não seja colônia da Dinamarca, ou seja, o Império Colonial Dinamarquês se encerra em 53, com a absorção da Groenlândia como um ente quase equiparado a um estado dentro do reino, nunca teve capacidade de ser esse provedor de infraestrutura, oportunidade econômica e, de certa forma, igualdade política e étnica, porque a maior parte da população da Groenlândia não é dinamarquesa, é inuit. Os esquimós que as pessoas veem na propaganda de iogurte, de uma marca popular de iogurte, se morassem num país, morariam na Groenlândia. Então, é um cenário onde os Estados Unidos, sem fazer ameaça bélica, só pelos seus recursos político-econômicos, já poderia tomar ações para tomar para si, ainda que não no papel, só na prática, a soberania desse território. E, novamente, porque os Estados Unidos agem de maneira agressiva? Porque, de certa forma, o atual presidente norte-americano precisa de troféus, como bem vocês trouxeram anteriormente. Esse seria um projeto de médio e longo prazo que ele não tem paciência para isso. De forma simples é isso. Ele quer fazer em um ano algo que ele conseguiria fazer em 5, 10. Mas, novamente, dada as peculiaridades do sistema político norte-americano, ele não vai estar, a princípio, do ponto de vista democrático, ele não estaria na cadeira de presidente para poder colher os frutos disso. Então, isso também é um ponto que impede ele. Até porque, por limitações constitucionais, Trump não pode pegar um terceiro mandato. Então, se ele quiser construir um legado político, ele tem que fazer dentro desse governo. Por isso que alguns analistas apontam que as medidas que ele vem tomando em âmbito interno é para construir, se não uma normalidade, pelo menos apoio, caso ele queira tomar alguma medida que rompa com esse regramento. Mas ainda há freios e contrapesos, ainda que muito limitados, muito enfraquecidos nos Estados Unidos, que evitem que ele, de forma imediata, rompa a corda. E diga, não, vou tentar o terceiro mandato e estou nem aí para a Suprema Corte. Vou fazer um terceiro mandato e estou nem aí para os democratas. Ele hoje não pode fazer isso. Então isso acaba impelindo ele, do ponto de vista internacional, a acelerar um pouquinho na construção desse legado. Pedro, sem desculpa, mas está apresentando uma racionalidade de manual, né, cara? Porque o Trump não tem nada disso. Não, o Trump... Peraí, deixa eu acabar a frase. É como se estivesse dizendo num debate, né? Como o Trump está se comportando. Ele está dizendo como ele deveria se comportar segundo o manual, mas não é isso que a gente está perguntando. Isso. Sim, quem está perguntando deixa eu terminar a construção frasal e pensamento, aí você fala, por favor. Então, entendo. A minha pergunta e aí é a tua especialidade, vamos voltar para a caverna, que está mais familiarizado. A gente sempre acredita que tem um estado profundo, deep state, uma espécie de lógia de ultraconfiança, generais, almirantes, brigadeiros, etc. Esse pessoal tem condição de matar o Kennedy de novo, como mataram em 63? Tem condições de bancar uma luta doméstica lá e derrubar o tirano ou derrubar o opositor interno e construir uma outra alternativa? Ou hoje, na tua avaliação, dentro você tem informação, tá? Hoje o governo dos Estados Unidos tem um poder que consegue ir além da vontade da hierarquia constituída do Pentágono. A pergunta de $1 trilhão, né? Que é $1,5 trilhão, que é o orçamento de defesa para o ano que vem que ele pediu, mas sim. Se alguém no Brasil pode arriscar um palpite, é você. O que você acha? Tá, o que acontece, tá? Hoje, o Trump, ele tem não digo domínio, mas ele tem o apoio quase que incondicional do Partido Republicano. E dado o fato de que vários cargos públicos nos Estados Unidos
desde o judiciário até alguns graus de entrada dentro em praticamente todo o funcionalismo público nos Estados Unidos, requer uma filiação partidária, porque são feitas eleições, permita que ele consiga ter uma penetração muito grande em meios que formalmente seriam freios e contrapesos. Uma área onde ele está tendo alguma dificuldade de conseguir quebrar esses freios são nas próprias Forças Armadas. Só que as Forças Armadas americanas, dentro dos diferentes power breakers da sociedade norte-americana, talvez é aquele que é mais chato de seguir as regras. No governo anterior do Trump, ele quis flertar com romper a normalidade democrática lá. Quando eu trago normalidade democrática, é a regra que todo mundo aceita jogar nos Estados Unidos. Tá? Os generais levantaram e trouxeram, olha, isso não dá para fazer. E esses são nomes que o Trump guardou e quando assumiu nesse segundo mandato fez questão de demitir todo mundo que podia demitir e rebaixar quem podia rebaixar para tentar colocar pessoas próximas a ele. Com isso, ele consegue pelo menos garantir que esse grupo não vá trazer oposição no dia a dia para as ações dele. Tanto que o atual ministro da Guerra, ele tem uma figura, ele tem uma importância grande que é ficar atraindo a atenção dos militares para o que ele está fazendo, do que necessariamente eles ficarem focados em ficar observando o que o governo está fazendo. Lógico que um orçamento maior também é uma forma de, se não comprar a lealdade, comprar o entretenimento deles. Porque se tu põe um orçamento militar maior e coloca eles para agir no exterior, as principais cabeças da estrutura militar vão estar focados o quê? Em operação militar, não em ficar fiscalizando o governo e, no último caso, comungando com outros atores políticos para tomar alguma medida para frear ou modificar a direção do governo. E essa modificação de direção pode ir desde botar contra a parede e dizer tu não vai fazer isso, até, em último caso, trocar o governante. Seja dando respaldo para alguma medida constitucional, seja fazendo algum tipo de operação à la Kennedy para trocar o governante. Tá? Ou seja, uma forma do Trump mitigar esse risco é manter a base dele sempre mobilizada, aumentar o orçamento de defesa. E também um outro ponto é uma coisa que o Trump consegue fazer muito bem. Ele consegue jogar com os diferentes atores políticos norte-americanos, que essa é uma habilidade que se imaginava que ele não teria. E no final ele mostrou até aqui. Porque por mais que ele seja, de certa forma, muito volátil, e aí entra a questão que tu trouxe, Bruno, mas tu está dizendo que ele está seguindo o manual, mas ele não segue manual. Realmente, ele não segue manual. Mas as ações erráticas dele, que ele faz com o objetivo de construir um legado pessoal, servem a algum grupo político. E aí esse grupo político é que consegue ter essa visão, e da mesma maneira que um touro, que eu direciono ele com um pano vermelho, consegue ser direcionado a ser o bufão em temas que beneficiam uma parcela do estabelecimento político. E esses caras entendem, principalmente o pessoal do MAGA, aquele pessoal religiosamente ultraconservador, tem uma visão que os Estados Unidos tem que ser uma potência internacional semelhante à interpretação de Deus que eles têm do Velho Testamento, que é distribuir fogo e aço a todos os infiéis. E isso acaba daí caindo no manual, que inicialmente o Trump não segue, mas quem fica atiçando ele, assoprando ele, bate na Groenlândia, bate no Canadá, eles são um bando liberal. Visualiza dessa forma. Não sei se eu consegui responder bem a pergunta. Não, depois a gente desenvolve mais. Obrigado.